Senhor é a força da nossa vida. Amém? Uma ótima noite com Jesus. Aproveitar o momento que os irmãos estão em pé. Vamos ler em São João capítulo 17, versículo 20 e o 21. São João capítulo 17, versículo 20 e o 21. Estou agradecido a Deus pela oportunidade que Deus tem dado para nós em podermos estar juntos novamente. Também agradeço ao pastor Cícero, pela oportunidade, o irmão Miguel pelo fogo abrasador, né, irmão? Estou vendo que já tem que deixar os bombeiros sob alerta, né, pastor Cícero? Sapato ou sem sapato, glória a Deus, né? A igreja já achou São João capítulo 17, versículo 20 e versículo 21. É um assunto que já tem mais de 3 meses, né, que Deus tem colocado no meu coração, e estava aguardando essa oportunidade, quando que realmente isso efetivasse, Deus abriria isso. Deus assim concedeu, né? A palavra diz assim, o próprio Jesus na oração, ele diz: eu não rogo somente por esses, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Glória a Deus. Incline sua cabeça, feche seus olhos. A oração do profeta de Deus na mensagem A Perfeição. Agora, bendito Pai, enquanto humildemente nos aproximamos da cruz, nesta hora onde graça e misericórdia me encontraram, ali a brilhante estrela da manhã derrama seu cintilar ao meu redor. Estes enfermos estão em pé em tua presença. Eles estão crendo nesta hora, que por fé eles olham para aquelas costas com pisaduras além, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Pai Santíssimo, vimos confessando nossa fé, crendo que tu curas nosso corpo enfermo através do grande sofrimento substitutivo do Senhor Jesus, e oferecemos por estas pessoas que estão em pé uma oração de fé, que tu prometeste salvar o enfermo, e nós juntos, com uma unidade de teus crentes nesta noite, tu disseste: onde 2 ou 3 reunidos estiverem, estarei eu no meio deles. E nós pedimos misericórdia para eles, que tua graça possa agora tocar o mais íntimo da alma deles, que agora ancore bem fundo, que eles saibam que Cristo está aqui e lá no Calvário. Agora apenas joga sobre mim todos os teus cuidados, pois tenho cuidado de ti, e que eles possam ser curados, inteiramente sãos, pois pedimos isto no nome de Jesus. Amém, Jesus, amém. Deus abençoe a sua palavra. Podemos assentar. Glória a Deus. Gostaria de falar um pouco, tenho que resumir, me apressar também, sobre unidade. Unidade. Amém? Graças a Deus. A gente encontra de que existe a unidade absoluta, a chamada unidade simples, e a unidade composta, que ela é como que um coletivo. Vou sintetizar, né? Por exemplo, a igreja, a única igreja, nós estamos falando de um termo coletivo, né? Então ela é uma unidade composta. E quando nós falamos
ao único Filho de Deus, estamos falando de uma unidade absoluta, simples, que é única, exclusiva. E nós vamos encontrar aqui, através das Escrituras, da mensagem do irmão Brana, o irmão Brana dando muita ênfase sobre a questão da unidade, onde ele disse, ele pregou essa mensagem numa escola dominical, e ele chegou até mesmo a citar de que não teria tempo suficiente para explanar todo o assunto. Porém, nós vamos pegar alguns destaques, a parte B do parágrafo 17 e o parágrafo 18 dessa mensagem de unidade. O profeta de Deus disse, falando a respeito dessa oração de Jesus, a gente encontra aqui em São João capítulo 17, a oração de Jesus, que a igreja, como nós, membros do corpo de Cristo, fôssemos um, exatamente como Ele e o Pai são um. E naquele dia nós saberíamos que Ele estava no Pai, o Pai nele, Ele em nós, que juntos seríamos um. Que união, que unidade aquilo seria, ver Deus em sua igreja até que cada membro esteja perfeitamente em harmonia com cada um e Deus. Ou seja, a própria unidade fala de harmonia, né? Agora nós vamos ver de que unidade está além de companheirismo. Nessa mesma mensagem, no parágrafo 163, o irmão Brana fala de que os apóstolos estavam em companheirismo com Jesus, que os apóstolos, eles estavam ali ansiosos por aquele companheirismo, mas eles não estavam em unidade com Jesus. Comiam com Jesus, bebiam com Jesus, se assentavam com Jesus, mas não estavam em unidade com Jesus. Estava apenas em companheirismo. A partir do Pentecostes é que eles passaram a ter unidade com Jesus. Amém? Então esta é a igreja para a qual Jesus está vindo. Qual é a igreja que Jesus está vindo? Esta igreja que os membros estejam perfeitamente em harmonia com cada um e Deus. Veja, é aí quando sua oração será respondida, que seremos um. E são os únicos terrenos de companheirismo que Deus alguma vez colocou para si mesmo em sua igreja, é a unidade dele mesmo no povo. Este é o único terreno de companheirismo, e a única forma pela qual você pode obter esses terrenos é através de uma união, se unir com ele para sempre. Exatamente quando você se une com o seu esposo, e a mulher se une com o seu esposo, é um voto até a morte. O profeta diz, não tem um casamento eterno, é até a morte. Agora, quando você se une com Deus, é a mesma coisa que a igreja unida com Cristo, é até que a morte nos separe. Agora, que morte nós estamos falando? Uma morte física? Então, se você nunca pecou ou fez qualquer coisa errada, você está eternamente unido com Deus. A morte para com Deus, a separação para com Deus, qual é? É o pecado. E se você nunca pecou, então a sua aliança com Deus é eterna. A sua unidade com Deus é eterna. Agora, nós estamos falando deste pecado que é a incredulidade. Quem aqui não crê em toda a palavra? Quem aqui não crê em toda a mensagem do profeta? Veja, e somente a morte pode te afastar de Deus, e não a morte física, mas o pecado da morte. Pecado é morte, aquilo te separa de Deus. Então estar unido com Ele no Espírito do seu poder é vida eterna. Aleluia! Você está eternamente unido com Deus. É uma criatura do tempo, mas no seu interior faz parte de uma eternidade. Por quê? Esta aliança, ela já se pactua a partir do momento que você confessa a Cristo, que você recebe o Espírito Santo. Amém? Ó, eu quero chegar nisso daqui a pouco. Unidos eternamente com Deus eterno, perfeitamente em harmonia com Ele, perfeitamente unidos, juntos, uma igreja que todos, ambos, Deus e sua igreja são um.
unidos, juntos. Amém? Graças a Deus por isso, né? Ainda nessa mesma mensagem, no parágrafo 215, o irmão Branham disse: vamos dizer isto juntos. Unidade com Deus, vamos dizer, unidade com Deus é ter fé, o Espírito de Deus em você, concordando com a palavra, toda a palavra, e fazer isto manifesto em poder. Isto é unidade. Unidade com Deus é ter fé, o Espírito Santo em você, concordando com a palavra, toda a palavra, e fazer isto manifesto em poder. Isto é unidade. Amém? Glória a Deus. Agora a gente observa de que não há perfeição sem unidade. Se nós estamos na era da perfeição, se nós estamos na era de Laodiceia, não tem perfeição sem unidade. Em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 10, nós vamos encontrar aqui, Efésios capítulo 4, a partir do versículo 10, que ora, aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo, Jesus, deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o quê? O aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Deus, querendo esse aperfeiçoamento dos santos, enviou estes, deu estes dons, deu essas chamadas para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Se nós estamos marchando em rumo a esta perfeição, o caminho que está proposto diante de nós é a unidade. E lembrando que unidade está acima de companheirismo. É claro que não tem como haver unidade sem companheirismo. Em Efésios capítulo 1, o versículo 3 até a seguir, o apóstolo São Paulo disse: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O cristão, ele é abençoado com todas as bênçãos de Deus. Você nesta noite, está ao seu alcance nesta noite, todas as bênçãos de Deus. Amém? Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Eleição, olhando para trás, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Predestinação, olhando lá para adiante, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundantemente para conosco, em toda sabedoria e prudência, e descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar. Olha só, que ele tornou abundantemente para conosco em toda sabedoria e prudência. Veja, versículo 9: descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Qual é o mistério da vontade de Deus? Segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Aleluia! Cristo é o grande imã que atrai para si todos aqueles que são seus. Por isso que a Bíblia, ela é cristocêntrica. É o centro da Bíblia, é Cristo, e o centro das nossas vidas é Jesus Cristo.
Aleluia, por isso que Ele é o principal pedra da esquina. Ele não pode faltar nesta noite de vigília. Ele não pode faltar neste culto, aleluia. Glória a Deus. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. Observe bem, na dispensação da plenitude dos tempos. Plenitude fala do fim. E nós já estamos no fim, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feita herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos, para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Sem sombra de dúvida, a mensagem do profeta nos faz congregar todas as coisas, tanto as que estão no céu como nas terras, em Cristo. Você imagina só todas as coisas que estão nos céus a seu favor? Todas as bênçãos de Deus a seu favor? É pouca coisa ser um cristão? O único que entra numa batalha já sabendo quem vai vencer somos nós. Aleluia! O melhor de tudo é que você sabe que ao final quem vai vencer. Amém? Graças a Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 5. O apóstolo São Paulo disse: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Estamos falando de unidade. Coríntios, livro livro da correção, parágrafo 96 a seguir. Eu não vai dar para ler, eu vou ter que, porque senão o tempo não vai nos permitir. Mas aqui o irmão Brana fala a respeito da união de Adão e Eva. A unidade perfeita havia lá no Jardim do Éden, quando Deus e a sua criação estavam em harmonia, em unidade. Deus poderia falar abertamente. E aí depois fala a respeito da queda de Adão e de Eva. E a gente observa que o marido e mulher, quando Deus disse lá no princípio, né, deixará o homem, seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher. Observe que ele diz deixará, ele não diz desprezarás, né? Não é o fato de que não vejo a hora de sair da casa do pai ou da mãe para nunca mais. Não existe isso no meio do cristão. Se o Espírito Santo está em você, não vai agir dessa forma. Não é desprezará o pai e a mãe, não, mas deixará o pai e a mãe. Também não é para trazer a moça para dentro de casa. Aí fica fácil, né, irmão Antônio? Fica fácil, né? Não é desta forma. Mas observa de que quando Deus disse os dois serão uma só carne, é uma unidade composta. Não tem como ser uma unidade absoluta, uma unidade simples, porque eu vejo duas pessoas, mas é uma unidade composta, assim como a igreja também. E o mistério tríplice de Deus qual é? Deus em Cristo reconciliando o mundo. Cristo na igreja, a igreja onde? No reino restaurado. Amém? Este é o mistério tríplice. A igreja, ela vai estar no reino restaurado. Você tem que crer assim: não haverá uma nova Jerusalém se eu não estiver lá. Aquele dia inaugural não vai acontecer se eu não estiver lá, de forma alguma. Aquele cordeiro que vai passar pela mesa de quilômetros e quilômetros de distância, enxugando as lágrimas daqueles santos de Deus, dizendo: não chore mais, entra no gozo do Senhor. As minhas lágrimas também serão secadas lá naquele dia. Por isso que vale a pena lutar, vale a pena continuar. Se ele não vem em 2015, 2016 poderá ser a vinda dele, mas eu não vou parar. Você não pode parar, deve continuar. Aleluia! Vale a pena lutar. Nesse momento a gente começa a observar que as nossas lutas, elas se tornaram tão pequenas, tão minúsculas diante desta grandiosidade de Deus. A voz do sinal, parágrafo 9, também não irei ler, mas se alguém está anotando. A unidade de um Deus numa única igreja, parágrafo 26. Aleluia.
Quando você encontra unidade entre as pessoas assim, eles fazem grandes coisas. Lembra que Jesus disse que quando dois concordarem em um assunto aqui na terra, lá no céu já está aceito? É o que eu estou lendo aqui, a unidade de um Deus, parágrafo 26. Essa citação, às vezes, por que essa casa não prospera? Esse casamento, se foi feito com toda a base da mensagem, base da Bíblia, será que é os dois que não tem que estar no mesmo acordo? Apenas veja o mundo hoje, quando as pessoas se unificam, mesmo sob um plano errado, elas fazem grandes coisas. Esse processo todo político que o país está passando, eles conseguem grandes coisas. Em prol de tantas Copas, de Olimpíadas e tantas coisas, a televisão, eles conseguem grandes coisas. Quando o povo, quando as pessoas, elas se unificam. O tempo da unidade e o sinal, parágrafo 65. Veja só o que diz o profeta, continua dizendo a respeito disso. Veja, vê você onde estamos vivendo o tempo da união. Quando virmos estas coisas se unirem, porque nós falhamos em ver essas coisas, você pode olhar aqui nas Escrituras e ver onde ele prometeu isso, o que ele faria. Agora nós vemos isso acontecer, nós vemos na igreja aquilo que ele prometeu fazer, nós vemos isso acontecendo, nós vemos as nações se unindo. Não existe as Nações Unidas? Nós vemos os ismos se unindo. Eram os fariseus se unindo com os saduceus, com os herodianos, todos contra Jesus. E toda essa imagem da besta se unindo, o sistema religioso se unindo contra a mensagem de Deus. Aleluia! Nós vemos as nações se unindo, os ismos se unindo, nós vemos as igrejas se unindo. É tempo da unidade, é a hora da unidade. Esse é o espírito da era, nós temos que nos unir. É o espírito que está pairando hoje. E se o mundo está na sua unidade, através do carnaval, através do Natal, através de todas estas coisas mundanas, nós estamos em unidade com Deus, uns com os outros, através da mensagem do profeta. Não há divisão na mensagem, há divisão fora da mensagem. Não tem como dividir a Deus, não tem como dividir a mensagem do profeta. Se há algum ismo, é fora disto, fora do original. Aleluia! Veja só, tudo a respeito que você fala tem que ser organizado, até mesmo o governo receberá isso. A gente observa que muitas empresas estão fazendo fusões, unindo para se fortalecer. Irmão, o mercado financeiro fala disso, o sistema político fala a respeito dessas uniões. Será que isso não fala nada para nós? Aleluia. Parágrafo 110, a seguir dessa mesma mensagem, o tempo da unidade e o sinal. Glória a Deus. Eles estão se unindo, colocando seus poderes juntos. O mundo livre, eles estão juntando seus poderes. Aí tu vê a Europa sendo atacado por aquele Estado. Você vê o Ocidente se unindo, todos em prol contra o comunismo, colocando seu poder junto à Rússia, todos, mas cada um tem medo um do outro. Cada um tem medo um do outro. Às vezes acaba aqui esperando quem ataca primeiro. Todos, vejam, é um sinal temeroso, isto é correto, este sinal nacional, veja, mas a igreja tem recebido um sinal celestial, um astronauta também, Jesus Cristo na forma de uma coluna de fogo, o que ele era no Velho Testamento, o que ele era então quando encontrou Saulo no caminho lá embaixo, indo para Damasco, é o mesmo Jesus aqui hoje.
Por isso que nós não temos que temer nada destas coisas, aleluia, porque Jesus está conosco, glória a Deus. E o que faz Ele? Traz Ele medo, Ele traz amor, Ele traz união de um para com o outro, amém? Um sentimento de um para com o outro. Ele traz o amor de Deus, nos unindo e nos trazendo o corpo de Cristo para uma unidade como uma noiva. Isto é o que está sendo feito agora, esta grande união que Deus... Eles estão unindo um grupo para lutar contra o outro, aqui para lutar contra o outro. Aqui está a igreja de pé entre eles. Observe você o que acontece até se unir com eles. Isso é exatamente correto. Mas agora nós encontramos que aquilo traz medo e confusão. Mas a igreja, entre parênteses, a noiva, é unida através de um Deus, sob um Espírito, o Espírito de Deus, em uma santa união de Deus, para ser uma noiva santa para Deus. Isto é correto, todos juntos, a unidade do corpo. O corpo está esperando como a noiva. Como é a noiva? Como chamamos a nós mesmos de noiva? No tempo da união da noiva, a igreja está se juntando, ela está tomando forma, ela está se fortalecendo, ela está se unindo cada vez mais, aleluia. Isso deveria criar um certo amor no nosso meio, que dificilmente poderíamos estar longe um do outro. De um culto até outro culto é uma eternidade, é um tempo que parece que não chega, aleluia. Veja, isso está criando, já está tomando forma no meio do povo de Deus. Nós poderíamos somente, você não tem que suplicar para que as pessoas orem, você não tem que suplicá-las para que adorem a Deus, você não tem que suplicá-las para fazerem o que é certo. Elas estão simplesmente de tal maneira em amor com Ele, até o ponto em que não há nada mais, não há nada de coisinhas do mundo, do velho eu, que atrapalha a minha relação íntima com Ele. Eu abri mão de tudo, eu rendi tudo para Ele, aleluia. Glória a Deus. Parágrafo 203 da mensagem: o único lugar provido por Deus para adoração. O que eu li foi agora o tempo da unidade. Foi o 110 a 113. Nomes blasfemos também, página 32. Nós vamos ler agora Dia da Vitória, parágrafo 49. Pastor, puxa o paletó. Mas eu estou acompanhando aqui, tem 15 minutos. O senhor deu a oportunidade de 30 a 40, eu vou ficar nos 40, né? Pode ser, então tá bom. Agora é o Dia da Vitória, parágrafo 49. Então estamos em um combate. Você já pôde observar que estamos em um combate? E os heróis de Deus sempre tiveram combates. Os filhos de Deus sempre estiveram em combate. E quando não surge nenhum tipo de combate, ele já fica preocupado. Meu Deus, eu estou na sua vontade perfeita, porque não está tendo luta nenhuma, não está tendo nenhum tipo de prova, as coisas estão indo tudo muito bem. Veja, e você, igrejinha, recorde aqui atrás, Mombrana pregou isso daqui, foi no dia 21 de abril de 63, numa casa. E você, igrejinha, recorde aqui atrás, você é uma parte daquela unidade. Nós, Igreja de Deus, hoje, dia 30 de dezembro de 2015, nós estamos acobertados pela oração de Jesus, lá em São João 17. Aleluia! Jesus já orou pela nossa unidade. Irmão, não tem demônios no inferno que vai romper isso. Quando a gente está falando de demônios, estamos falando de fuxico, de mexerico, qualquer tipo de coisa, nada vai romper isso. Estamos unidos aqui, estamos juntos hoje aqui, estamos fortalecidos aqui, porque a mensagem nos uniu, aleluia!
Somos criaturas aqui, estamos no tempo, mas viemos da eternidade, para lá nós retornaremos. Você é um posto de destacamento aqui atrás, aleluia! Você sabe o que um posto de destacamento é, você deve saber, pode ter algum deles aqui próximo. Então você é um posto de destacamento ali, em algum lugar, para sustentar as bandeiras, para fazer o que é correto, para continuar clamando que Jesus Cristo é a única esperança do mundo, não a igreja metodista, a batista, a ideia presbiteriana, católica ou judaica, ou seja o que for, raça, clã ou cor, ou é isto, é Jesus Cristo, aleluia! Vem, é Ele é o nosso vencedor, é Ele é o capitão-chefe do movimento, e estas são as suas ordens, temos que executar ordens, como você poderia, alguns de vocês, rapazes, que serviram na guerra, aqui o nosso grande general, né, brigadeiro, como poderia você alguma vez, o capitão dá uma ordem, e você vira e faz o controle, vai parar na onde? Na cadeia, né? Olha, você bagunça todo o exército, isso é correto, ele te colocará em uma grande confusão, você tem que executar as ordens, a única maneira que você pode fazer isto, é focalizando e vendo o propósito, que tudo a respeito daquilo, aleluia. O que nós temos que fazer, irmãos, é apenas seguir, é somente crer, tudo é possível, somente crer, amém? Para nós já finalizarmos, tempo da unidade e o sinal, parágrafo 115, tempo da unidade e o sinal, parágrafo 115, a coisa que temos ensinado a vocês aqui, está lhes declarando estes sinais e diferentes coisas que estão acontecendo. Eu não tenho tido tempo para fazê-lo agora, farei em outra mensagem, o Senhor permitindo, mas ainda há outra coisinha faltando na igreja, e nós queremos aquilo, chegar àquilo, e estou bem à margem disso agora, bem? Nós queremos chegar àquilo, se você tem que fazê-lo, se você não faz, isto é simplesmente tudo, você deve fazê-lo, pois olhe, o tempo da unidade está à mão, porque Deus está juntando a igreja para estar no rapto, para ir ao casamento, para a grande união. Unidade. Deus está juntando a igreja para estar no rapto, para ir ao casamento, para a grande união. Quando Deus e o homem se unirão para a eternidade, quando criaturas do tempo se unirão com o eterno, aleluia. Aí cumpre-se aquilo que o apóstolo São João disse, né, de que os nossos corpos serão semelhantes ao dele, e o veremos como ele é, amém? Hoje a sua alma, ela é eterna, mas lá nós não vamos ter somente a alma eterna não, vai ser o corpo eterno, amém? Glória a Deus. Deus continue abençoando a igreja, Deus te recompense, o Senhor te ajude, te fortaleça, esforce a tua coragem, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Graças a Deus. Você pode dizer graças a Deus? Vamos lembrar de uma coisa, irmãos. Anani e Safira, eles não estavam unidos com os apóstolos. Eles não estavam. Por isso que Satanás pôde trabalhar com aquele pensamento e trazer aquela consequência, aquele sofrer, porque eles não estavam unidos. Então, quando a gente está unido com a palavra, então quem pode nos separar do amor de Deus? Nada, absolutamente nada, né? Então a gente tem que considerar, atentar, valorizar essas coisas que nós ouvimos, porque não é por acaso que elas vêm, né? Irmão Miguel? Tem que considerar a mensagem e ver o que o profeta pregou e mostrou com muita unção, inspiração da parte de Deus sobre a unidade.
Sem nós estarmos unidos, nós jamais podemos vencer. Os índios perderam a guerra porque estavam desunidos. Um reino desunido não pode subsistir, não é? Uma igreja dividida não pode subsistir. Não tem como subsistir, não tem como vencer, como permanecer. A única maneira que nós temos que vencer é nós estamos unidos, sentindo parte uns dos outros, estando um ao lado do outro. Amém? Deus abençoe o mundo aí. O elo, um depende do outro. O elo mais forte, a força máxima de uma corrente está no seu elo mais fraco. Ali é que tem que vigiar, é que tem que procurar não facilitar com as coisas. Vamos ficar em pé. Jesus, nós estamos agradecidos, Senhor, porque nós cremos que nós estamos nessa unidade. Não foi nós que esforçamos, não foi nós nem mesmo que buscamos, porque nós não tinha isso em nós, mas o Senhor nos buscou. E o Senhor nos uniu com a palavra, nos uniu com o Espírito Santo. E o Senhor disse, quando o Senhor estava aqui na terra, que onde estiver o corpo, ali se ajuntarão as águias, ali se unirão as águias em torno da palavra. E assim, Pai, nós cremos que vamos chegar, que vamos alcançar o objetivo e o motivo pelo qual nós estamos lutando, que é o nosso arrebatamento. Que o Senhor possa nos preparar para essa grande hora, para esse grande momento, Senhor. Cada ano que passa, cada mês que passa, cada semana que passa, cada dia, cada hora, cada minuto, cada segundo, nós estamos se aproximando desta hora, desse grande momento, Senhor. Não deixa, Pai, que Ele venha nos pegar desapercebido ou desapreparado, mas ajuda, Senhor, que todos nós possamos estar no nosso posto do dever, de onde nós seremos tomados, que o Senhor possa nos encher do Teu Espírito Santo, da Tua graça, do amor divino que nos une em torno desta palavra. Oramos, ó Pai, pelo Modaí, pela sua família, pelo seu trabalho. Oramos por cada família representada aqui nesta noite, orando pelos irmãos que estão vindo, ó Pai, amanhã, e nós colocamos diante do Senhor a reunião da manhã que nós teremos aqui nesse lugar, Senhor. Que o Espírito Santo possa trabalhar com a palavra, possa trabalhar, Senhor, sem nenhuma restrição, sem nenhum empecilho, sem nenhum atrapalho, mas que nós possamos ter a palavra trabalhando livremente em nosso meio, porque para isso é que nós estamos vindo aqui, Senhor. Nós estamos vindo aqui para melhorar nossas vidas, é para reparar as brechas, para reparar as falhas nas cercas que precisam ser consertadas, para que nada possa vir, Senhor, impedir o nosso companheirismo, a nossa comunhão com o Senhor. No nome de Jesus Cristo, recompensa o Teu povo e ajude a estarmos no nosso posto de dever, pois é isso que nós desejamos e almejamos, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.